Salve improváveis, tudo certo com vocês? Bitcoin recuperando acima dos 90 mil dólares e a pergunta que fica é: será que é só o pulo do gato morto para continuar afundando e entrar no bear market? Ou a gente vai ter segmento no nosso ciclo de alta? Então hoje vou tentar trazer uns dados para a gente poder analisar junto, para a gente poder se preparar tanto para um cenário quanto para outro e para a gente poder saber o que a gente pode fazer para maximizar ou minimizar as nossas perdas a partir de agora. Então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje a gente vai passar por diversas métricas aqui, dados on-chain, notícias relevantes sobre o mercado e algumas análises também do Bitcoin para a gente poder entender o que a gente pode fazer agora nos próximos meses, tá certo? Então, aquela velha máxima de sempre, né, galera? Chega deixando aquele likezinho, já compartilha com aquele teu amigo que também tá meio em dúvida sobre o que pode estar acontecendo, tá certo? Então, vou começar trazendo os dados positivos, digamos assim, sobre o mercado, depois a gente dá uma olhada nos não tão positivos assim, tá certo? Então, vamos cair aqui pra dentro da minha tela e vamos entender tudo sobre o que está acontecendo agora. Então, galera, chegando aqui no gráfico do Bitcoin, a gente tem aquele canal que eu tinha desenhado já, né, em vídeos anteriores, que eu falei o quê? Que a gente podia esperar para ver o que ia acontecer no mensal aqui no final de novembro, né? Hoje nós estamos aqui no dia 27, eu tô gravando, né? O vídeo vai ao ar agora no dia 28. Ainda não tivemos a barra de fechamento mensal. Hoje nós estamos um pouco abaixo aqui, né, do canal. Então, a gente teria que voltar aqui para a faixa dos 97, se eu não me engano, 97, 96 mil dólares aí, e fechar dentro desse canal aqui, para a gente poder seguir na nossa estrutura de alta. Tendo fechamento abaixo, já fica preocupante, né? Até porque a média de 50, ela também, né? Ela tá ali nessa faixa dos 95, 98 mil dólares. Então, ficaria abaixo tanto aqui do nosso canal, que veio respeitando desde o início do ciclo de alta lá em 2023, e também da média de 50, né? Que foi o que veio respeitando todo o ciclo também, beleza? Então, seguindo, a gente vai ver as médias, né? Naquele vídeo anterior, eu justamente tinha comentado para vocês que depois de ter rompido aqui a média de 50, ela poderia vir buscar, né? O Bitcoin poderia vir buscar aqui a média de 100. E foi exatamente o que ele veio fazer aqui na faixa dos 80 e poucos mil dólares, né? Se não me engano, estava em 82, 84 aqui nessa faixa de preço. Ele chegou a bater 80 mil, né? Que foi o pavio que ele fez aqui. E ele retornou e agora tá um pouquinho acima aí, né? Hoje na faixa dos 90 mil dólares. Então, o que pode vir a acontecer caso ele não consiga novamente voltar aqui para cima da faixa de 50? Ele não conseguindo voltar para a faixa de 50 e se manter acima, né, para dar continuidade no nosso ciclo de alta, ele pode novamente voltar aqui para a faixa de 100 e depois também ele pode vir testar aqui a nossa faixa de 200, né, a nossa média móvel aqui de 200, ela está posicionada aí na faixa dos 66 mil dólares. Aqui, obviamente, né, já estaríamos em bear market, beleza? Então, basicamente, né, estrutura de alta, a gente tem que ver como é que vai ficar agora no fechamento do mensal, né? Então hoje, dia 27, vocês vão estar assistindo dia 28, né? A gente tem que ficar de olho no dia 30, né? Quando vai fazer o fechamento mensal, para ver como é que vai ser esse fechamento. Vai continuar abaixo da média de 50? Vai voltar acima da média de 50? Vai conseguir se manter, né? Acima lá do nosso canal, aqui, né? Que veio se mantendo nesse canal paralelo durante o ciclo de alta inteiro, ou não, ele vai se manter aqui abaixo. Então isso é muito importante, tá? Esse fechamento mensal aqui vai ser muito importante para a gente ter uma métrica do que podemos esperar, né, nos próximos meses a partir desse fechamento mensal aqui, beleza? Outra coisa, esse indicador de mercado aqui, né, ele nunca falhou nos ciclos anteriores, mas muita gente já diz que pode ser que esse ciclo aqui ele falhe, tá? Que é o Cycle Top. Ele acertou todos os topos, né, dos últimos ciclos, que é o quê? Ele é feito de duas médias, né? A média de 111, né, de 111 dias, né, e a média de 350 dias. Então, quando a faixa de 111, né, que é a faixa azul, ela cruza para cima na faixa de 350, que é a média aqui lilás, é geralmente onde a gente tem, né, os topos de mercado, como nesse caso aqui, ó, por exemplo, né, que a gente teve o cruzamento aqui, marcou justamente aqui o topo de 2021, né, na faixa ali dos 65 mil dólares. Nos anteriores também a gente teve a mesma coisa, tá? A gente teve esses mesmos cruzamentos, ó, aqui também, né, no ciclo anterior, 2007 para 2018, ele também conseguiu marcar o topo de mercado. Aqui no ciclo de 13, 14 também, né, também conseguiu marcar o topo do mercado. Mas hoje, se vocês pegarem aqui, e a gente der um zoom aqui para a gente dar uma analisada, a gente vai ver que a distância que estão aqui as médias é muito grande. Então, o que isso pode nos indicar? Pode nos indicar que ou a gente vai subir muito ainda para que essas médias possam cruzar e achar um topo de mercado, ou esse indicador aqui, ele já não funciona mais, né? Ele vai ser um indicador que a gente vai ter que descartar e a partir dos próximos ciclos não utilizar mais, porque ele não vai conseguir acertar o topo de mercado desse ciclo. Beleza? Agora, seguindo, múltiplo de Mayer, né? Múltiplo de Mayer, ele faz um cálculo para saber o preço, vamos dizer assim, justo, né? Que o Bitcoin
ele deveria estar. E hoje estamos abaixo de 1, né? A linha de 1 seria o preço justo. Abaixo ele está descontado, acima ele está muito esticado. Vocês podem ver que nos topos de mercado, né, ele sempre atingiu aqui na faixa da linha vermelha, que era onde ele estava super valorizado. Então o preço aqui estava extremamente alto. E abaixo da linha verde, né, essa linha pontilhada verde aqui embaixo, costuma denotar os fundos de mercado. Então geralmente quando a gente passa, né, abaixo dessa linha aqui, é justamente aonde encontramos os fundos de mercado. E aonde que a gente está hoje, Rob? A gente está encostando aqui, né, na faixa verde, o que pode nos indicar que ou fizemos um fundo local ou estamos indo em direção justamente, né, ao início de bear, que foi justamente como a gente viu aqui, né, ciclo anterior, aqui também, né, e aqui também. Geralmente quando ele encosta nessa linha verde aqui, né, ou a gente vai ter uma grande pancada para cima ainda, ou ele está dando início de bear market aqui. Então hoje estamos na faixa aí do 0,77, se eu não me engano, né, 0,76, 8, a faixa aí do 0,77 no múltiplo de Mayer. Muito descontado, né? Então, independente do que vier a acontecer, se o seu planejamento é ter Bitcoin para longo prazo, estamos em um ótimo momento de compra. Por quê? Porque a gente sabe que quem segura Bitcoin por no mínimo 4 anos está sempre, né, no lucro. Dificilmente você vai ficar no prejuízo se você vender dentro desta linha temporal. Então, quem quer Bitcoin para longo prazo, olhando aqui o múltiplo de Mayer, vemos que ele está bem descontado ainda, aqui na faixa dos 0,78, né? Então, isso indica que ele está subvalorizado no momento, sendo bons momentos de compra, né? Obviamente, se continuar caindo e ele tiver, né, mais faixas de preço abaixo, você pode continuar fazendo seu DCA e aguardando o próximo ciclo de alta bem tranquilamente, beleza? Falando então um pouco sobre a taxa de juros, né, ela mudou bastante aqui nos últimos dias, ela chegou a estar 70%, né, para manutenção da taxa, e agora a gente já vê aqui 86,9% indicando um corte de juros agora, né, em 10 de dezembro, na nossa próxima reunião do Fed. E por que isso? Porque na última reunião que a gente teve do Fed, o Fed até tentou, né, dar uma, vamos dizer assim, esfriada no mercado, dizendo que podia ser que não houvesse corte em dezembro, né, que as coisas iam ter que ser muito bem analisadas ainda e tudo mais e tal. Isso acabou esfriando bastante o mercado. Inclusive, a gente começou a ver quedas bem relativas a partir disso, né? E depois, alguns outros conselheiros do Fed, né, eles falaram que era bem possível que a gente tivesse sim, né, um novo corte agora em dezembro e juntamente também, né, com os dados do governo lá que acabaram saindo, que a gente estava em shutdown, né, então a gente não tinha os dados do governo americano para fazer esse balanço para saber o que poderia acontecer ou não. Os dados saíram, né, a gente viu que os dados de desemprego eles vieram muito acima da média, então isso reforça também uma opção de corte de juros para o dia 10 de dezembro, né, na nossa próxima reunião do Fed aqui. Outra coisa legal é que aqui a gente tem também, né, então as outras reuniões, né, que já estão agendadas, por exemplo, a gente vai ter mais uma aqui no dia 28 do 1, né, aqui a gente está com 64,7% de probabilidade de manutenção, né, caso houver o corte agora em dezembro, então manteria, né, os 3,5, 3,75 aqui, então a gente vai vendo que depois, a próxima seria em março, né, também daí já fica um pouco mais equilibrado, né, entre manutenção e o corte baixando para 3,25 ou 3,5, né, então isso que a gente pode esperar. Provavelmente, né, a gente tenha um corte mesmo agora em dezembro, acredito que isso vai trazer mais liquidez para o mercado, justamente porque o Fed também anunciou que vai fazer o fim do QT, né, do Quantitative Tightening, e provavelmente ele vai começar a injetar liquidez no mercado, fazendo com que provavelmente essa liquidez possa migrar para, inclusive, né, os mercados de risco. Então, pode ser que tenhamos uma ingestão de liquidez e essa liquidez possa vir para o Bitcoin e as criptomoedas também, porque a gente sabe que sempre dá uma respingada ali, né, nos mercados de risco, beleza? Seguindo, a gente vem para o gráfico das liquidações, né? Por que eu gosto de olhar esse gráfico? Porque aqui a gente consegue ter uma base da onde que pode ir o preço ou não, né? Então a gente pode ver que no gráfico aqui no mensal, né, da liquidação no Bitcoin, a gente consegue ver essa faixa aqui, ó, bem, né, visível aqui, né, amarela. Quanto mais amarela é a faixa, geralmente é a maior quantidade de dinheiro que está aqui para ser liquidado. E onde que a gente tem essa faixa aqui? A gente tem essa faixa, né, aqui na casa dos 112 mil dólares, que foi o que a gente colocou lá na thumb, né, do nosso vídeo. Então, o que pode vir a acontecer, tá? Pode ser que venhamos buscar essa liquidez aqui nos 112 mil dólares, mesmo iniciando um mercado de baixa. Então, ele dá essa pancada, né, para cima, busca essa liquidez e depois ele afunda e vai para o fundo do poço, né? Então, cuidado, tá? Com esse possível pulo do gato morto aqui, tá? Porque ele pode vir aqui buscar os 112 mil e depois continuar a descida dele aí para bear market. Então vamos se atentar, né, ao que pode vir a acontecer. Essa faixa de liquidez aqui também pode ser uma faixa, caso você precise realizar, né, caso você esteja aí com dinheiro em prejuízo e tal, e
tá com medo, não sabe direito o que vai acontecer, quer garantir um lucro, aproveita para poder despejar a sua grana aí. Aproveita essa busca de liquidez que vai ter aqui, né? Quando vier buscar aqui essa faixa dos 112 mil, para aí você poder sair, né? E realizar mais caixa, caso você não tenha, né? Para poder aproveitar, caso o mercado esteja virando. Eu nunca tô 100% exposto, né? Nunca tô 100% fora do mercado, até porque eu vivo aqui do mercado, então eu preciso ter criptomoedas para participar de airdrops, para montar pools de liquidez, enfim, né? Então, é mais uma base do que eu estou olhando, né? Do que eu estou vendo que pode vir a acontecer ou não, justamente para você aí do outro lado também poder se preparar caso aconteça. Beleza? Então, olho nessa faixa de liquidez aqui, né, dos 112 mil dólares e também, como eu mostrei para vocês lá no início do vídeo, né, uma possível descida para a base ali, né, dos 66 mil dólares. É isso, por isso que eu deixei na thumb lá, né, 66 mil ou 112. Justamente por isso que pode vir a acontecer aqui. Beleza? Outra coisa importante da gente olhar é que nos últimos meses aqui, ó, na verdade desde outubro, né, os ETFs de Bitcoin, eles estão com uma mão bem pesada, tá? Então, como vocês podem ver, eles só venderam tanto assim lá no final de 24, né, início desse ano, que justamente era quando a gente estava em um momento até bom do mercado, né? Agora, os ETFs estão vendendo, mesmo a gente estando nesse fundo aqui, né? Vale lembrar, né, galera, os ETFs não é a BlackRock. A BlackRock é só quem vende, né, esses ETFs. As pessoas que estão vendendo são investidores que investem no ETF. Então, só para, né, até a gente ter aquela ideia de que, não é a BlackRock, a Fidelity, a JP Morgan que está vendendo, né? São os investidores mesmo que compram o ETF. Beleza? Se a gente vai pro Ethereum, a gente vai ver a mesma coisa, tá? Eles estavam comprando bastante aqui, né, quando a gente estava batendo topo de mercado, e agora eles estão vendendo, né? Até porque esse pessoal do ETF não é acostumado a lidar com cripto, né? A gente teve as aprovações de ETF esse ano, então tem muita gente que está se aventurando, né? Que saiu do mercado tradicional e está vindo para o mercado cripto e está se aventurando aqui com criptomoedas, mas provavelmente, né, não está aguentando a volatilidade que o mercado cripto tem. É aquela faca de dois gumes, né? A volatilidade ela é boa e ela é ruim. Depende do que tu fizer com ela, né? Então, é basicamente isso que a gente está vendo aqui. Outro ponto de atenção, tá? É essa notícia que a gente teve, né? Saiu aqui no próprio Investing, né? Que a ação da MicroStrategy, ela enfrenta aí um risco de exclusão de índices, né? Inclusive do Nasdaq 100. Então, foi um alerta que a JP Morgan fez, né? Por que isso? Porque eles estão, né, com as ações deles desvalorizando muito, justamente porque eles têm basicamente aí o caixa deles todo, né, em Bitcoin. Eles estão mega investidos. Então, a variância, né, vamos dizer assim, da empresa, né, ela depende muito da performance do Bitcoin. E como agora o Bitcoin, ele começou, né, a enfrentar aí problemas, vamos dizer assim, né, de quedas e tudo mais, automaticamente a empresa, né, do Michael Saylor, a MicroStrategy, ela acaba enfrentando esse tipo de problema, né? Ele teve esse tipo de problema no bear do ciclo passado, né, mas ele conseguiu dar a volta ali tranquilamente, e agora tá, né, vamos dizer assim, esse início de FUD aí sobre isso, para entender se ele vai conseguir se manter caso o Bitcoin caia, por exemplo, para uns 50 mil dólares. Ele vai ter margem para conseguir, né, aumentar ali o seu fluxo de caixa, para conseguir manter a empresa viva mesmo, o Bitcoin caindo aí para metade do valor que estava no topo de mercado, por exemplo. Então, acaba rolando esses FUDs aqui, né, e isso também acaba, querendo ou não, afetando a comunidade cripto como um todo, né, porque fica aquele medo. Caramba, se o Michael Saylor quebrar mesmo, se a MicroStrategy quebrar, isso pode dar né, um barulho aí bem alto no mercado cripto. Então, né, todo mundo acaba focando um pouco dos seus olhares para esse tipo de notícia, para esse tipo de coisa, ainda mais nesses momentos de mercado que a gente está agora, né, onde tem muita incerteza, ninguém sabe nada sobre o que pode vir a acontecer ou não, então fica aquele clima tenso, né, de incerteza, de não saber nada, e aí isso é muito prejudicial para tudo que a gente vê no mercado. Outra coisa que a gente viu também, né, matéria da Globo aqui, que a gente viu uma baleia cripto adormecida aí da era de Satoshi, né, de 2011, que vendeu mais de 1,3 bilhão em Bitcoin, né? Então, algumas baleias, né, adormecidas acabaram aparecendo aí nesse ciclo, acredito eu, justamente porque atingimos a faixa aí de mais de 100 mil dólares, né? Então, tem toda aquela mística, né, dos 100 mil dólares, principalmente para investidores antigos que compraram muito lá atrás, né? Então, imagina esse cara aqui, quantos Bitcoins ele não tinha, né, para ele vender aqui 1,3 bilhão, né, em Bitcoins aqui. E, cara, para ele conseguir despejar isso no mercado e o Bitcoin não cair tanto, é porque tinha uma demanda compradora bem relevante também do outro lado, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Porque querendo ou não, esse tipo de coisa vai acontecer e a gente não tem muito o que fazer, né? Essas pessoas que compraram lá atrás, uma hora elas vão querer vender, ninguém vai segurar o Bitcoin pro resto da vida e, né? Talvez o Michael Saylor ou, né? Carteira de Satoshi que nunca mais vai ser mexida, mas fora isso, pessoas que têm. Imagina você comprar, que nem no caso do cara aqui, né? Ele comprou aí Bitcoin por 3 dólares cada.
E aí hoje você vender a mais de 90 mil dólares cada um. Então, é basicamente isso, né, galera? Não tem muito o que a gente fazer, né? A gente tem que se preparar com aquilo que a gente tem em mãos, né? Com as ferramentas que a gente tem e com as possibilidades que o mercado vai oferecer, e é aquilo que eu sempre falo, a gente sempre tem que estar pronto para o bear e para o bull, independente da fase do mercado. Por quê? Porque se você for um investidor assim, você vai estar sempre pronto para tudo que o mercado vai te oferecer. Então, é basicamente isso, remanejar a carteira de vocês, se planejar, para se caso vir um bear, você tá tranquilo, ter caixa, poder comprar quando estiver caindo, e se caso tiver uma continuidade de alta, você também acaba pegando um pouco porque você não está 100% fora do mercado, você tem uma alocação ainda dentro do mercado que vai poder surfar esse final de ciclo, caso ainda houver. Beleza? Então por hoje, galera, seria basicamente isso, né? Queria só dar um aparato geral aqui, né, do que eu tô vendo e tudo mais, que eu sei que vocês curtem esse tipo de vídeo, né? Os últimos vídeos que eu fiz assim, teve uma aceitação bem legal aí, bem bacana. Então é isso que eu tento passar aqui, né? A minha visão do mercado. Não tem como a gente adivinhar, né? Eu vejo que muita gente tem, os influenciadores, fala, né? Enfim, nos comentários e tudo mais. O influenciador fala, mas ele não diz para onde que o mercado vai. Meu querido, se qualquer influenciador da face da Terra soubesse para onde que o mercado vai, vocês acham que alguém ia estar fazendo conteúdo no YouTube ou ia estar lá em Bahamas, né? Ou no Caribe, sentado lá de boa, só curtindo a vida, né? Sem precisar fazer mais nada. Isso não existe, gente, de adivinhar para onde que o mercado vai. A gente pode analisar o que está acontecendo on-chain, graficamente, e montar cenários para tentar saber o que pode vir a acontecer ou não. Agora, certeza que algo vai acontecer ou não, ninguém tem. Não tem como saber. Isso é impossível. Então, o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance, é montar estratégias para poder estar preparado. Nesse caso, né? Caso estamos entrando em um bear market, chega a cair ali para a faixa dos 66 mil, ou caso a gente tenha uma continuidade de alta, talvez até renovando topo histórico, né? Tendo algumas altcoins que podem vir ainda a performar, né? Ali na frente. Então é isso que a gente tem que fazer, saber manejar a nossa carteira para poder, assim, aproveitar os momentos de mercado, independente de qual seja. Tá certo? Então por hoje, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.